Olá, trago então uma pequena videoaula sobre gestão de projetos, com o objetivo de colocar uma possibilidade de implementação junto aos negócios que o grupo nosso atendeu, está atendendo, né, no projeto IFE Mais Empreendedor. E esse tema traz, claro, a possibilidade de pensar os projetos dentro de um planejamento e esse planejamento gerenciado pelo que a gente chama de Gantt, né, o gráfico de Gantt. Nesse vídeo trago na parte 1 o Gantt Project, que é uma ferramenta gratuita, né, que pode ser facilmente instalada e a partir daí utilizada para esse gerenciamento e planejamento, então, de projetos diversos ou de tarefas, né, que possam ser implementadas dentro de um contexto de rotina empresarial, né, de gestão. Para a explicação inicial, depois disponibilizo também, né, esse software para instalação, mas já pode ser percebido de início, né, uma certa simplicidade na apresentação, né, da ferramenta, onde temos a possibilidade, então, né, de elencar todas as tarefas aqui do canto esquerdo, embaixo de nome, data inicial, data final, todas as tarefas que serão executadas dentro desse projeto, e assim rapidamente sendo feito o cadastro dessas atividades. Temos uma linha do tempo, nesse caso está configurada para dias, então estamos nesse dia 25 de novembro. Essa linha do tempo ela pode ser movimentada e dessa forma então entendido e visualizado, melhor dizendo, o projeto nas suas etapas posteriores. É possível, né, perceber, né, duas abas mostrando então o planejamento por meio do gráfico de Gantt, que nós já vamos demonstrar aqui. Temos uma aba falando sobre o diagrama de pessoas, então nós podemos vincular as tarefas pessoas que são responsáveis por essas tarefas. Tá? Depois demonstro também que outra aba pode ser incluída, né, que mostra então um gráfico que a gente chama de PERT, e esse gráfico mostrando também aí o caminho crítico ou todas as etapas que esse projeto necessita que ocorra o cumprimento para se chegar até o seu final. Também uma barra de ferramentas, onde encontramos a opção de abrir o projeto, salvar o projeto, as tarefas que são cadastradas também possivelmente de serem incluídas, o cadastro de pessoas e a função então das pessoas dentro dessas tarefas, exclusão então de tarefas, informações sobre as tarefas, possível também recortar, copiar, colar, né, retornar, desfazer, então essas opções disponíveis aí. No menu projeto, nós podemos criar um novo projeto, abrir projeto, salvar como, olhar aqui as propriedades do projeto, né? Então, por exemplo, a função da pessoa, né? Então não está previamente cadastrado, por exemplo, uma função pedreiro, né, como sendo uma atribuição então de uma pessoa. Então, ao cadastrar aqui o pedreiro, ficará disponível para depois fazer o cadastro da pessoa. Vamos adicionar mais uma função técnico em edificações, por exemplo. E essas funções estão agora, né, disponíveis. Né? Quando fizermos aqui o cadastro da pessoa ou das pessoas, poderemos então perceber aí essa funcionalidade. Tá? Então, ao clicar
nesse ícone representando pessoas, nós conseguimos aqui, então, por exemplo, cadastrar o nome da pessoa, telefone, e-mail, a função, como eu coloquei agora, então, pedreiro, por exemplo, e a partir daí outras funções também, outras características para essa pessoa, como férias, né? Algumas atribuições, qual é a tarefa, né, que essa pessoa terá dentro do projeto. Então, como não cadastramos tarefas ainda, então por isso não aparece aqui. E dessa forma nós temos então cadastrado na aba diagrama de pessoas, né, a nossa primeira pessoa aqui. Para visualizarmos e entender um pouco mais então esse planejamento, vamos utilizar aqui o recurso de tarefas. Então a primeira tarefa, vamos colocar aqui como tarefa 1, iniciando, por exemplo, no dia de hoje, 25 do 11, tá? E se, por exemplo, essa tarefa tem um dia, claro que ela terá uma finalização no dia 25, né? Então um dia para realizar essa tarefa. Claro que nós podemos, então, acessar aqui as configurações, duplo clique sobre tarefas, por exemplo, ou entrando no menu tarefa configurações, nós temos a possibilidade, então, de estabelecer também algumas configurações. Por exemplo, duração 1. Talvez sejam 5 dias, por exemplo, para essa tarefa. Tá? Tem como também atribuir alguma prioridade a essa tarefa. Tá? Então, nesse caso, como é só uma tarefa, então uma prioridade normal. Depois vamos utilizar aqui também o evento anterior, só para o entendimento, mas podemos já fazer um vínculo com a pessoa. Né? Então, nós já temos o cadastro da pessoa João, né? E que já vem, claro, pré-determinado aqui como pedreiro. Então, ao confirmarmos aqui, nós já começamos a montar então o nosso planejamento, colocando efetivamente a primeira tarefa, iniciando, por exemplo, no dia 25, tá? E encerrando, tendo o seu término no dia 1º, né? Ou seja, 5 dias aí. O sistema não considera, porque está configurado a final de semana, então dias úteis aí. Então, esse esboço que está sendo colocado aqui demonstra para nós aí a primeira tarefa, e teríamos então uma sequência de tarefas a serem preenchidas. Por exemplo, a nossa tarefa 2. Tá? Tarefa 2. Bom, a tarefa 2 nós podemos também fazer a seguinte configuração, dar um duplo clique ou então entrar em tarefa e propriedades da tarefa, mesma coisa, né? Tarefa 2, data inicial, quando essa tarefa ela vai iniciar então. Digamos que essa tarefa ela terá início depois da tarefa 1, né? Ou não precisamos fazer isso, esse preenchimento no calendário, né? Porque nós conseguimos fazer da seguinte forma. O evento anterior, né? Qual é o evento anterior a essa tarefa 2, a tarefa 1? Então, já existe um entendimento de que precisa encerrar a tarefa 1 para dar início à tarefa 2. Tá? Precisamos apenas, então, dizer aqui quantos dias será essa duração da tarefa 2. Por exemplo, aqui, 3 dias. 3 dias. Então, percebam que no nosso planejamento aqui, a tarefa 2 ela já tem início no dia 2 de dezembro, tá? Indo até o dia 6. E percebam que na nossa demonstração aqui, nós já temos esse gráfico sendo demonstrado, ou seja, o gráfico de Gantt, demonstrando então a primeira tarefa iniciando e demonstrando que a próxima tarefa ela continua a partir da finalização da primeira tarefa. Então temos aqui uma tarefa e outra de forma sequencial. Precisa primeiro terminar uma para depois começar outra. Tá? Pode acontecer, claro, né, de você ter uma tarefa, por exemplo, outra tarefa, vamos dizer aqui 3, né, que se nós fizermos a configuração, olharmos aqui a anterior, a gente poderia dizer, olha, essa tarefa
2, ela depende, o anterior dela seria a tarefa 1 também. Tá? E teríamos aqui um tempo talvez de 5 dias. Né? 5 dias. Então percebam que a partir da tarefa 1, nós iniciamos duas tarefas, essas tarefas estão de forma paralela sendo executadas, né? E que a partir desse momento, então, temos basicamente duas frentes de trabalho iniciando, né, essas duas tarefas aqui. Então isso vai, claro, fazer com que a gente entenda que em algum momento nós temos aqui tarefas de forma sequencial sendo colocadas e chega no momento que nós temos aqui tarefas que são paralelas, estão sendo executadas em paralelo, ou seja, duas frentes de trabalho então para essa execução. Uma tarefa inicia e termina antes do que a outra nesse nosso modelo visual aqui, tá? Muito bem. Então, ao cadastrarmos todas as tarefas que estão previstas nesse projeto, nós vamos montando o nosso gráfico de Gantt dessa forma e a partir daí mostrando que nós teríamos então um planejamento das tarefas e mostrando também que nesse nosso planejamento nós iniciamos no dia 25 e encerramos no dia 9 de dezembro as tarefas aqui. Vamos colocar mais uma tarefa chamada tarefa 4, né, só para a gente fazer o seguinte entendimento. Essa tarefa 4, ela está, digamos, programada para acontecer depois da tarefa 3. Tá? Então, depois da tarefa 3. A tarefa 3, então aqui anterior, podemos colocar assim, tarefa 3. Tá? Vamos dizer que essa tarefa, então, ela precisa mais 4 dias para encerrar. Então, ao fazermos isso, pronto, temos aqui a tarefa de nome 4, tá? Iniciando depois da tarefa número 3 e encerrando, então, lá no dia 15 de dezembro. Tá? Então, percebam que nós teríamos uma frente de trabalho aqui que poderia ficar ociosa, né, nesses 2 dias, porque nós não teríamos, ou se as pessoas que estão alocadas a essa frente de trabalho forem deslocadas para essa outra frente chamada tarefa 3, nós poderíamos melhor remanejar essa força de trabalho aí. Né, tendo em vista que primeiro precisamos terminar essa tarefa 3 para depois começar a 4. Né? Assim poderíamos também dizer, talvez, né, que para fazermos a tarefa 4, nós teríamos 2 antecedentes. Por exemplo, a tarefa 2 e a tarefa 3. Tá? Então percebo que o gráfico agora está demonstrando que nós temos que terminar a tarefa 2, temos que terminar a tarefa 3 para daí sim começar a tarefa 4. Tá? Então, o que se apresenta nesse nosso planejamento é que a tarefa 2 ela tem um encerramento no dia 7 e a tarefa 3 está previsto, né, um encerramento no dia 9. Consequentemente, a força de trabalho que está vinculada, né, a essa tarefa 2 chega no dia 7 e ela fica ociosa, ou seja, ela não tem mais uma tarefa a ser executada, a não ser que ela seja realocada para a tarefa número 3. E aí sim, então, continua o seu trabalho até essa tarefa 9, essa tarefa no dia 9 começar, que é a tarefa número 4. Então, dessa forma aqui, nós vamos montando um planejamento bastante específico para o gerenciamento de projetos, né? E que, a partir do momento que entra em execução esses planejamentos, nós vamos tendo a possibilidade de acompanhar se estamos cumprindo os prazos ou não. Para que a gente tenha essa demonstração, nós temos aqui a possibilidade de inserir o que a gente chama de linhas de base. Vou inserir uma linha aqui chamada teste, só para a gente ter essa noção. Confirmar então. E aí vamos percebendo o seguinte: se por acaso, né, no dia 2, nós chegarmos lá
no dia 2 e ainda não termos terminado essa tarefa, e nós vamos ter que prorrogar essa tarefa para mais um dia, por exemplo, ou mais 2 dias aqui lá para o dia 6, tá? Então, o que está acontecendo? Qual é a demonstração que está acontecendo para nós aqui? Essa linha vermelha que eu inseri agora como linha de base, ela fica fixa, demonstrando a situação ideal, planejada. Tá? Então, nós planejamos encerrar no dia 2, por algum motivo, nós tivemos que estender esses trabalhos para mais 2 dias aí. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação de atraso nessa obra, por exemplo, né? E fazendo com que já tenhamos aqui essa previsão de dias, né, para que uma atividade aconteça, para que a outra atividade aconteça, e mostrando então que não estamos cumprindo o prazo. Tá? Percebam também que, se por acaso esta tarefa de número 2, né, ela for estendida para mais um dia, perceba que você não tem uma influência no tempo total da obra. Tá? Agora, se esta for estendida mais um dia, tá, for atrasar aqui mais um dia, consequentemente, todas as outras tarefas aqui elas vão ser empurradas para dias posteriores. Tá? Então, uma obra que estava prevista para encerrar no dia 15, no nosso exemplo aqui, está encerrando lá, né, no dia 17, né, ou 18 ou 19, aqui, dependendo dessa interpretação aqui do dia. Tá? Então, essa linha base está servindo justamente para isso, para demonstrar para nós aqui, né, aquilo que estava previsto e aquilo que realmente é o executado. Então, vou só voltar aqui à situação anterior, né, para que a gente não tenha mais essa linha sendo mostrada. E agora ao contrário, né? Pode ser que nós tivemos então uma tarefa sendo executada num tempo menor do previsto. Então, percebam, um dia antes da previsão de encerramento dessa primeira etapa, nós já tivemos aqui então um encerramento então, né, dessa tarefa. Então, inicialmente estava previsto até o dia 2, por isso que está aqui verde, e nós tivemos o encerramento dessa etapa um dia antes. Tá? Então, nós estamos antecipando pelo menos um dia todas as tarefas posteriores. Tá? Perceba também, né, que se a tarefa número 2, né, nós tivermos aqui uma redução da etapa, antecipação, melhor dizendo, da etapa, não necessariamente nós vamos terminar antes, né, essa nossa tarefa ou construção ou planejamento. Agora, se a gente alterar aqui a nossa tarefa número 3, né, aí sim, nós conseguimos reduzir todo o projeto aqui em termos de tempo total. Então, algo que estava previsto para encerrar no dia 15, tem agora no dia 10 aqui o seu encerramento. Né? Então, dessa forma, vamos conseguindo gerenciar aqui as etapas e, consequentemente, o planejamento total dessa obra. Tá? Então, nessa situação foi de antecipação, ou seja, terminar antes cada uma das tarefas. Existe também aqui na ferramenta a possibilidade de mostrar caminho crítico. Então, quando clica, nós temos uma achura mostrando, né, quais são as tarefas que têm caminho crítico. Nesse nosso exemplo, né, como uma tarefa depende do término da outra, né? Então, essa tarefa número 1, a tarefa número 3 e a tarefa número 4 é o que a gente chama de caminho crítico. É o que vai nos mostrar quanto tempo vai levar essa obra. Tá? E quando nós temos, então, essa outra tarefa número 2 sendo colocada fora do caminho crítico, significa que essa obra ela tem dias flexíveis a mais aqui para atrasos e que não vai influenciar no tempo total da obra. Né? Agora, se nós alterarmos alguma das tarefas do caminho crítico, nós teríamos então um aumento do tempo da execução desse projeto todo, ou claro, né, se a gente terminar antes, diminui aqui o tempo total dessa obra, por exemplo.
tá? Então, essa é uma possibilidade também de olhar aqui o nosso projeto pelo que a gente está chamando aqui de caminho crítico. É possível também exibir o que a gente chama aqui de gráfico de PERT, né? Então, caminho crítico também. Então, agora nós teríamos, além da aba do Gantt, do gráfico de Gantt, além do diagrama de pessoas, nós teríamos também uma aba para o gráfico de PERT. Né? Então, mostra a tarefa 1 e a sequência, ou seja, a tarefa 2 com a sua duração, a tarefa 3, a tarefa 4. Então, iniciamos a tarefa 1, temos que terminar a tarefa 2, temos que terminar a tarefa 3 para podermos fazer a tarefa número 4. Então, é uma forma também de nós visualizarmos aqui como se apresenta, né, essas nossas tarefas aqui e a sequência ideal pensada, em termos de tempos, né, data de início e fim também. Então, essa era uma primeira videoaula, né, que a gente poderia salvar aqui, então, esse projeto para demonstrar as facilidades que nós temos para gerenciar esses projetos e mostrar a execução dentro do prazo ou fora do prazo e, consequentemente, melhor gerenciar aqui a execução dessas etapas desses projetos aí. Então, encerramos essa primeira parte. Na segunda parte, trago então um exemplo mais prático relativo então ao uso dessa ferramenta. Até mais então.